Se você começou a fazer beat agora e você já está muito preocupado com registros, cadastros e royalties, calma. Isso porque registro, cadastro e direitos autorais são 3 coisas diferentes. Bom, eu sou a Ayla, eu sou produtora musical e eu sou também professora de sound design na Academia de Beats. Se você não me conhece, não conhece meu trabalho e tiver interesse, clica aí nos links aí embaixo, tem vários tipos de links diferentes. Se você puder também se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas aquelas coisas, não sei o que lá, vai me ajudar muito. O direito autoral nasce na hora que a sua música e o seu beat nasce. Isso mesmo, na hora que você está na sua casa, na sua DAW, e você cria esse instrumental e você cria esse beat, seja qual for a sua criação, você já está garantindo os seus direitos autorais. Ou seja, a sua criação é o que retém o seu direito autoral. Isso acontece porque no Brasil, a lei de direitos autorais, ela protege a sua obra automaticamente a partir do momento que ela é feita. Isso está no artigo 18 da Lei dos Direitos Autorais. Pontos-chave de direitos autorais do artigo 18 da Lei 9.610, Lei dos Direitos Autorais no Brasil. Automaticidade. A proteção autoral nasce com a criação autoral. Ou seja, você cria, é seu. Registro facultativo. Embora não seja obrigatório, registrar uma obra na Biblioteca Nacional, por exemplo, é recomendado para facilitar a prova de autoria em disputas judiciais. Segurança jurídica. O serviço serve como presunção de autoria e prova de anterioridade. Bom, isso tudo traz a gente para a segunda parte do nosso vídeo, que vai falar sobre registros de obras. Quando eu digo obras, eu estou dizendo aqui percussão, arranjos, beats, instrumentais que você vai lançar sem vocal, instrumental com vocal. Eu estou falando sobre todo tipo de áudio que pode ser registrado. Registrar um beat não faz ele automaticamente ser seu, certo? Porque, por exemplo, se eu pego um beat aleatório da internet e eu registro como meu, ele ainda não é meu, porque os direitos autorais não são meus. Então não é o registro que vai fazer um beat ser meu ou não. O beat é meu se eu criar ele. E é por isso que é muito importante que quem criou tenha provas aí anteriores de que foi a pessoa que criou, como as datas de upload, data de exportação, data de salvamento. Agora, da mesma forma, se você criou um beat e depois você registra ele, é como se fosse uma prova extra, uma prova a mais, uma garantia de que aquele beat realmente é seu. Tenha em mente o registro como uma camada extra de proteção judicial. Se alguém usar o seu beat sem a sua autorização, por exemplo, o registro vai te autorizar de forma judicial de comprovar que aquilo é realmente seu. Mas aí vem um ponto-chave, gente, que ninguém fala em nenhum dos vídeos que eu vejo. Você não precisa registrar todos os seus beats quando você tá no começo da sua carreira. Tenha em mente assim, se o seu beat ele não tá bombando na internet, se ele não estourou quando você colocou lá no catálogo, se não tem pessoas interessadas em comprar aquele beat, você não tá correndo nenhum risco judicial. E isso é uma coisa que muitos beatmakers pecam, porque a gente se estressa demais com essa questão de, meu Deus, vão roubar os meus beats, mas é uma questão de engolir o ego mesmo e se colocar num lugar que não existe aí um monte de gente na internet tentando roubar beat de beatmakers iniciantes. Se você fosse uma grande produtora musical, um grande produtor musical, aí sim, as pessoas iam até esperar você publicar um beat para que eles pudessem roubar de você. E é por isso que eu digo que o registro ele não cabe tanto no começo da sua carreira. Mas você precisa ter em mente que registro é diferente de cadastro, e o cadastro a gente vai falar mais pra frente. Agora vamos falar de uma parte mais prática, que é onde registrar os seus beats e como registrar eles. Você vai fazer esses registros na Biblioteca Nacional do Brasil. Você vai entrar no site deles, você vai passar o arquivo em WAV, né, que seja o áudio inteiro do beat ou da música, enfim, seja o que for que você esteja registrando. Você vai colocar os seus dados pessoais aí, né, de compositor, compositora, os seus dados de autoria, e você vai pagar uma taxa. E isso é um outro motivo para que quem está começando não faz sentido você registrar tudo. Quando você faz esse registro e paga essa taxa, eles emitem um certificado que você pode imprimir ou, enfim, guardar em PDF, que ele vai te dizer a data, o nome da sua obra e a sua autoria. Não é um processo tão automático e tão rápido e nem tão barato, mas ele vira aí uma garantia a mais que vai te dar um respaldo legal judicialmente, caso você precise. Ou seja, para a gente resumir essa parte de registro, ela é uma proteção autoral premium que não faz muito sentido para beatmakers iniciantes. Agora, se você já trabalha com artistas maiores, nem precisa ser mainstream, mas se já tá numa média entre artistas médios indo pro mainstream, aí sim faz sentido você sempre registrar os seus instrumentais, principalmente os que já estão em negociação para venda.
Bom, agora vamos para a parte 3 do nosso vídeo. Essa parte provavelmente vai ser a parte mais longa, porque é a parte que mais se encaixa com todos os níveis de produção musical, seja iniciante, intermediário, avançado, e é também a parte onde as pessoas têm mais dúvidas, e é a parte que vai te trazer dinheiro a partir do seu direito autoral. No Brasil, os cadastros são feitos por associações de compositores, produtores musicais, só que essas associações aqui no Brasil, elas precisam estar ligadas e relacionadas ao ECAD. E o ECAD, ele tem essas 7 grandes associações que o representam. Essas associações servem diretamente para recolher o seu dinheiro e passar ele para você. Para você se associar a uma delas é um pouquinho mais complexo e demorado do que muita gente acha. Então não é simplesmente só entrar lá e fazer o login. Existem alguns dados, às vezes existem até fila de espera, e você também precisa comprovar algumas questões. Então quando a sua música tem streamings, ela toca em rádio, televisão, eventos, essas reproduções públicas, elas têm um custo. Então para entender isso direito, eu vou explicar aqui rapidamente para vocês qual que é a pira do ECAD. O ECAD é o responsável direto no Brasil por arrecadar o dinheiro dessas exibições públicas das suas obras, suas músicas, seus beats. Então, por exemplo, se o seu áudio que você produziu, que já é do seu direito autoral, tocou de repente no jornal do meio-dia do seu estado, e a associação no período certo vai te pagar esses royalties. Por que eu falo no período certo? Porque essas associações, por exemplo, a Abramos, ela tem um modo de pagamento específico. Essas associações, elas não têm fins lucrativos, ou seja, elas não vão te cobrar para que você cadastre seu perfil de artista, também não vai cobrar para que você cadastre suas obras e seus fonogramas, porém, quando você estiver recebendo os royalties, você vai sim ter que dar uma porcentagem para eles, uma pequena porcentagem para o ECAD e uma pequena porcentagem para a Abramos. Então eu vou colocar aqui a versão mais atualizada desses valores para vocês. Então se você não estiver cadastrado aí numa dessas associações do ECAD, você pode realmente ter os seus direitos autorais, mas você não receberá dinheiro pelos seus direitos autorais e pelas suas obras. Mas aí o grande truque, a grande parte que confunde muita gente é que você não vai entrar no site do ECAD e se cadastrar como artista ou produtor musical diretamente no ECAD. Você vai ter que realmente escolher uma das 7 associações interligadas com o ECAD para que você faça o seu cadastro aí como artista direto no site deles. As mais conhecidas, que são a Abramos e a UBC, elas têm frequentemente filas de espera para que você consiga se cadastrar, mas as outras elas são um pouco mais acessíveis. Então o objetivo delas é cadastrar suas obras, repassar o dinheiro para você e identificar num documento quem são as pessoas envolvidas nessa produção. E aí, depois que você passou por toda essa etapa de cadastro em uma dessas associações, aí sim você vai ter como começar a cadastrar os seus beats como obra e fonograma para que você possa começar a lucrar com eles. Você vai ter que cadastrar obra por obra, fonograma por fonograma, beat por beat. Se você está negociando para vender, se você quer colocar em plataformas de streaming, exemplo, Spotify, como se você fosse um artista solo de produção instrumental, ou se você acha que ele bombou demais no catálogo que você fez de Type Beats no YouTube, ou se bombou demais no SoundCloud, aí sim entra realmente o caso de começar a cadastrar todos eles como obra e fonograma. Hoje eu cadastro todos os meus beats como obra e fonograma antes de deixar eles aí públicos. O cadastro do seu instrumental nesses sites vai contar com 2 coisas. Primeiro, você vai ter que cadastrar a obra e depois você vai ter que cadastrar o fonograma. Quando a gente fala sobre criação, o que é definido como obra é aquela melodia que você cria, ou seja, a harmonia da música, a melodia, isso é a obra. Agora, o áudio exportado, quando você exporta lá do seu FL, do seu Wave, então aquele áudio, arquivo, seja em WAV, seja em .mp3, esse áudio, esse produto, se fosse um CD, o CD bruto, se fosse um LP, o LP, isso que é um produto final, hoje em dia, na maior parte dos casos, é .wav, e isso é o fonograma. Então, o fonograma é a gravação. Só recapitulando, a obra é a melodia e a harmonia que você criou, e o fonograma é a gravação que você exportou. Nesses sites como a Abramos e o UBC, é bem intuitiva essa interface na hora do cadastro de obra e fonograma, então você não vai ter muitas dificuldades. Então grava isso aí bem na sua cabeça. Os direitos autorais, eles nascem quando você cria a obra aí na sua casa, no seu estúdio. O registro, ele é uma prova extra de que aqueles direitos autorais são seus. E a associação mais cadastro de obra e fonograma mais ECAD, tudo isso está ligado ao dinheiro que você vai receber das suas criações. Quando você vende um beat, você não está vendendo os seus direitos autorais, você está vendendo o direito de uso daquele instrumental especificamente. E é por isso, gente, que muita gente experiente com produção musical perde muito dinheiro. Ou porque não sabe registrar a obra, ou porque não sabe registrar fonograma, ou porque não sabe fazer nenhum dos dois, ou porque não sabe do que se trata, acha que fazer esse tipo de cadastro é só garantir direito autoral. E saber disso vai te diferenciar muito na produção musical.
E, sinceramente, eu não consigo entender por que as pessoas não passam esse tipo de conhecimento. A partir do momento que você faz beats aí, mesmo que seja na sua casa, mesmo que seja no seu quarto que ninguém escute, você já é autor e autora. Você já é compositor e compositora de melodias. A única diferença é que depois desse vídeo você consegue aprender a receber como tal. O fato de você colocar suas músicas ali, mas elas não terem execução pública, não vai te trazer nenhum retorno financeiro. Então, além de tudo isso, você precisa divulgar suas músicas para que elas ocupem esses espaços. Então, qual é a ordem aqui do nosso raciocínio? Primeiro, faça beats até que eles sejam muito bons, até que eles comecem a ter clientes interessados em comprá-los. Segundo, vá mantendo provas dos seus direitos autorais aí no seu computador. Ou seja, guarde o arquivo que você produziu o beat, exporte ele em WAV com a data do dia que você produziu. Depois, comece a registrar quando você tiver clientes de grande potencial. E quarto, faça o cadastro das suas obras e fonogramas. Se bem no comecinho da sua carreira você tenta começar pelo jurídico ao invés da criação, você nem começa. Mas, ao mesmo tempo, se você ignora toda essa parte jurídica depois que você é uma pessoa já que produz bem, você perde dinheiro. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e te ajudou a pensar diferente aí sobre esse mercado, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você tem interesse em saber sobre contratos de venda de beat, que é um assunto jurídico também à parte disso tudo, deixa aí nos comentários que eu tô pretendendo gravar sobre isso também. Beijo! Tchau!